Pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a Grande Depressão. O que foi a tão chamada, a tão conhecida Grande Depressão? Em poucas palavras, a Grande Depressão vai ser uma recessão econômica que acontece nos Estados Unidos, uma crise econômica que acontece lá, gerando aí, indo para outros países também, gerando também uma crise em outros países, uma crise econômica que afetou não só os Estados Unidos, mas também como países europeus. Inclusive o Brasil também está dentro desse processo aí da Grande Depressão, no momento aí onde que Getúlio Vargas estava no poder, ok? Gerando uma crise econômica aqui no Brasil, com as sacas de café, que era o produto que era exportado naquele momento aqui no Brasil. Mas vamos aprofundar, falar um pouquinho sobre o que foi essa crise, como foi resolvida essa crise que aconteceu lá nos Estados Unidos, ok? Vamos lá começar a nossa aula e vamos falar um pouquinho dos antecedentes. Um primeiro ponto do antecedente que eu quero falar aqui é sobre imperialismo. O que seria imperialismo? Entendam, países europeus vão até as regiões da África, Ásia e Oceania em busca de matérias-primas, ok? Eles pegam essas matérias-primas, trazem para suas indústrias lá na Europa e vão agora, aquelas matérias-primas vão passar por um processo de transformação e depois elas serão vendidas para mercados consumidores. O que eu quero dizer com isso? Que com essa política imperialista, os países vão conseguir enriquecer muito, porque eles vão lá nessas regiões que a gente já citou aqui, pegam essas mercadorias, trazem para os seus países, passa por um processo de transformação nas suas indústrias e depois elas são vendidas. E são vendidas num preço bem mais alto. Então eles começam a enriquecer, começam a lucrar cada vez mais. E isso vai ser muito bom nesse momento, nesse contexto, ok? Segundo, o que vai acontecer nessa política imperialista? Eles vão enriquecer e isso vai fazer com que eles tenham uma autoestima extremamente elevada, porque aquele processo comercial deles está dando certo, teve frutos muito bons. Então começa a haver agora, dentro dessas sociedades, começa a haver uma grande euforia por conta da lucrabilidade que essa matéria-prima ela está tendo, ok? Terceiro ponto, as indústrias funcionam a todo vapor, porque em todo momento está chegando matérias-primas dessas regiões. Vocês imaginem regiões da África que estão sendo exploradas de tal forma, retirando produtos muito ricos para aquelas regiões. Mas eles estão trazendo para seus mercados, para suas indústrias, transformando essa matéria-prima para que assim eles pudessem vender para mercados consumidores. E com isso eles estão enriquecendo cada vez mais. Próximo ponto, a agricultura inundava de alimentos os mercados internos e externos, ou seja, pessoal, eles estavam economicamente vivendo um momento muito bom, muito tranquilo. E aí nós temos também um outro processo que a gente vai falar um pouquinho aqui, que é a questão da guerra. A guerra vai chegar e as coisas começam a mudar em alguns momentos. Continuando aqui, falando agora um pouquinho da Primeira Guerra Mundial. Lembrando que a Primeira Guerra Mundial vai de 1914 a 1918. Primeiro ponto que eu quero destacar para vocês. Centro das finanças mundiais foram transferidos para os Estados Unidos. Eram os Estados Unidos que estavam sustentando alguns países, bancando alguns países, porque os países pediam empréstimos para os Estados Unidos. Professora, de quê? Empréstimo de quê? Pessoal, os Estados Unidos, vocês já viram na aula sobre a Primeira Guerra Mundial, que os Estados Unidos produziam, especificamente as mulheres que estavam trabalhando nas indústrias, eles produziam muitos equipamentos bélicos. E são esses equipamentos agora que os Estados Unidos que vai fornecer esses equipamentos para esses países. Então, cada vez mais os países estão se endividando por conta da compra de equipamentos dos Estados Unidos. Em contrapartida, os Estados Unidos estão vendendo cada vez mais equipamentos bélicos para esses países. Segundo ponto, enquanto as dívidas internacionais da Europa aumentavam, os Estados Unidos se tornavam os maiores credores do mundo. Os países europeus precisavam de equipamentos bélicos.
comprava dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, por sua vez, fornecia mais equipamentos, fazendo com que essa dívida desses países europeus crescessem a cada segundo. Porque, pessoal, para se vencer na guerra, você precisa estar equipado. E eu preciso estar bem equipado. Quem poderia me fornecer os melhores equipamentos bélicos? Os Estados Unidos. Então eu contraía dívidas e mais dívidas, equipamentos e mais equipamentos. Ok? Por último, dependiam menos do comércio exterior, porque nos Estados Unidos eles produziam absolutamente tudo. De material bélico à alimentação, à agricultura. Então eles não precisavam de nada de fora, de comprar nada de fora. Tudo eles tinham ali de dentro, ok? Continuando, é nesse contexto que vai acontecer uma superprodução, porque os Estados Unidos, eles produzem tudo, eles não dependem de ninguém, os materiais bélicos, eles vão produzir cada vez mais, porque a Primeira Guerra Mundial está acontecendo, os países europeus estão comprando cada vez mais equipamentos bélicos, e os Estados Unidos estão produzindo a todo vapor. Primeiro ponto aí, produziram mais que a capacidade de consumir. Isso é ruim. Eles acreditavam que aquilo que eles estavam produzindo, todos iriam consumir daquilo. Mas isso não aconteceu. Uma parte foi vendida, outra parte ficou no estoque parada. E isso vai ser ruim. Isso vai ser um dos pontos, já um dos pedacinhos aí do quebra-cabeça que vai gerar a crise econômica dos Estados Unidos. Segundo ponto, concentração dos investimentos dentro do próprio país, havendo assim a diminuição de empréstimos. Eles produziam mais, mas não tinha venda, não tinha saída. Consequentemente, o número de empréstimos ele cai. Ok? Havendo assim a quebra da Bolsa de Valores. Empresas que anteriormente tinham nome, tinham um nome, um status, as pessoas compravam as ações daquela empresa. E essas ações, ano após ano, elas se valorizavam. Eles compravam por $100, por exemplo, um exemplo só, e no ano seguinte estava $300. Então, eles tinham um retorno muito grande. Só que por conta desse processo, dessa crise que está tomando conta aí dos Estados Unidos, onde ele produz e não está tendo saída, não está tendo retorno, essas empresas começam a perder a sua valorização. E ninguém agora quer mais investir numa empresa que não está tendo valor, ok? Nesse sentido aí. Primeiro ponto aí, acontecendo aí a quebra da Bolsa de Valores. Primeiro ponto, quando a oferta é maior que a procura, os preços tendem a cair. Está tendo mais oferta, está tendo mais procura, mas nesse caso aí não estava vendo, tinha produto, muito produto estocado, mas não tinha saída. O salário das pessoas começa a diminuir, o poder aquisitivo começa a diminuir, sobretudo dos pobres, viu? Então as pessoas não tinham esse poder aquisitivo de comprar mais aquele produto. E o produto ficava o quê? Parado no estoque, não vendia. Segundo ponto, aumentou a venda de ações e diminuiu a compra. Algumas ações começam a ser vendidas, mas como eu disse anteriormente, algumas empresas já estavam passando por um processo difícil e as pessoas não tinham interesse de fazer mais essa compra dessa ação. Não tinha. E aí eu coloquei e essa imagem mostra muito bem, perfeitamente, tudo que aconteceu aí nesses países. Mostra aí a Bolsa e aí os Estados Unidos aí, a Bolsa dos Estados Unidos caindo como efeito dominó e todos os outros países começam a cair junto com ele. Especificamente porque o Brasil vai sofrer com a crise de 1929. O Brasil exportava café para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, com a crise econômica, não compra mais o café. Há uma diminuição dessa compra de café muito grande, muito grande. O Brasil tem os seus estoques de café aí parados, sem vender. Ou seja, o Brasil passa também por essa crise econômica porque não vai haver a venda do café. O que é que Getúlio Vargas vai fazer nesse momento, nesse contexto? Queimar as sacas de café. Ok? Continuando aí. O crash de Wall Street, a falta de investimentos, que é a quebra da Bolsa de Valores, e aí eu coloquei duas imagens bem diretas para vocês observarem, uma imagem
de um recorte de jornal falando justamente da quebra da Bolsa de Valores. E uma outra imagem também bem interessante que mostra as pessoas na frente dos bancos, pessoas que tinham dinheiros guardados nos bancos. Esse dinheiro foi perdido. Existe um filme bem interessante que fala e retrata toda essa proposta que a gente está discutindo hoje, da crise de 1929. O nome do filme se chama Quase Deuses. Se vocês tiverem a oportunidade, assistam esse filme, que ele fala justamente de uma pessoa que vive nesse contexto e passa por essa situação aí da crise de 1929. Vale muito a pena assistir. Quase Deuses. Continuando aí, então nós temos alguns pontos sobre essa quebra da Bolsa de Valores. A falta de empréstimos, as pessoas não estão buscando empréstimos, a redução de investimentos e de consumo, as pessoas tiveram seus salários diminuídos, então não estão consumindo e os estoques estão cheios. Recessão do comércio em países industrializados. O que é que vai acontecer? A Europa, no período aí da Primeira Guerra Mundial, começa a comprar muito com os Estados Unidos os equipamentos bélicos. Quando a guerra acaba, os países começam a se reerguer novamente. E nesse processo de reerguer, eles começam a produzir coisas que eles precisavam, coisas que eles compravam de fora, eles começam agora a investir nesses produtos. E eles começam agora a industrializar esses produtos dentro dos seus países. Ou seja, eu não preciso mais comprar dos Estados Unidos, porque aqui no meu país eu tenho acesso a isso. Então, já mais um problema aí para os Estados Unidos. Os estoques ainda estão cheios, não está tendo venda. E por último, diante de tudo isso que eu falei para vocês, colapso total nos preços de tudo, ok? Diante disso, uma depressão mundial. As pessoas vão sofrer por conta dessa situação econômica que todos vão viver. Desemprego, olha aí os pontos, desemprego maciço, não há mercado de trabalho para as pessoas, a fome, a miséria, não há rotatividade mais dessa moeda circulando. Os produtos estão parados, não está tendo venda, a moeda não está circulando. As pessoas não estão investindo mais em ações. A bolsa de valor quebrou, ok? Percebam aí essas imagens que mostram nitidamente aí o sofrimento das pessoas nesse contexto aí da crise de 1929. Diante disso, Franklin Roosevelt ele vai desenvolver um plano de governo para que haja uma mudança nesses planos econômicos, para que os Estados Unidos possam se reerguer, chamado aí conhecido como New Deal, ou Novo Dia, Novo Acordo. Programa desenvolvido pelo governo de Franklin Roosevelt de 1933 a 1945. O objetivo desse plano econômico, resgatar o crescimento econômico, porque o que afetou os Estados Unidos em 1929 foi justamente uma crise econômica. Qual é o plano dele? O que é que ele está pensando em fazer? Intervenção nos setores econômicos e financeiros. Pessoal, quando eu falo de intervenção, eu estou falando que o governo ele vai intervir na economia daquele lugar, regulando os preços, fazendo, realizando, por exemplo, obras públicas. É o governo que vai intervir na economia daquele lugar, ok? Tudo vai ser regulado pelo governo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O governo vai ter o controle de forma direta da economia daquele lugar, ok? Diante disso, vai acontecer algumas mudanças. Observem aí: intensificação da vigilância das atividades bancárias, elas começam a ser regulamentadas agora. Frente de trabalho para a realização de obras públicas. Se eu coloco pessoas para trabalhar em obras públicas, vai acontecer uma mudança socialmente naquela cidade, uma melhoria social. Em contrapartida, os trabalhadores eles vão ter acesso ao salário. O que eu vou fazer? O que isso tem a ver? O trabalhador tendo acesso ao seu salário, ele vai comprar os produtos que ele precisa, de necessidade. A moeda vai começar a circular novamente. Ok? Terceiro ponto, subsídios para a terra em repouso. Nós vamos ter um processo de terras. As terras vão estar num processo de produção
e vai ter um período de terras em repouso, vai ter uma separação dessas terras, ok? E a política de abertura, uma política de abertura econômica de fato. Mas essa abertura econômica só acontece quando esses outros princípios eles começam a ser associados, que é principalmente o processo da intervenção na economia, ok? Finalizo aqui com a aula de hoje. Atividade do livro na página 137, 141, 153 e 154, ok? Fiquem com Deus, tchau, tchau, até a próxima aula.